né? A gente falou de ritmo lá no comecinho do segundo bimestre e agora a gente vai falar especificamente da ginástica rítmica, né? Que é uma modalidade esportiva competitiva que tem a palavra rítmica no seu nome e a gente vai entender por que que ela leva essa nomenclatura, tá bom? Bom, a ginástica rítmica, vamos falar um pouquinho da história. Ela é uma prática milenar, então ela vem de muitos e muitos anos, né, de milênios. E ela teve origem lá no Egito, há cerca de 3.500 anos, né? Tempo pra caramba. Nessa época, a ginástica rítmica não tinha esse nome óbvio, né? E ela também não era um esporte, mas era prática de lazer no Egito, né? Alguns movimentos as mulheres especificamente faziam como forma de entretenimento, de lazer. Já na Grécia, a modalidade não era para lazer, digamos assim. Ela era uma forma de cultuar o corpo, né? Vocês já devem ter estudado em história que os gregos eles cultuavam muito o corpo, né? O corpo masculino para a guerra, né? Ser forte, ser másculo para defender o território, e o corpo feminino mais sensualizado, né, mais sexualizado. Então, os movimentos da ginástica eram feitos como maneira de cultuar o corpo, tá bom? A ginástica rítmica, como ela é chamada, ela surgiu ainda sem esse nome, ela não tinha o nome de ginástica rítmica. E aqui, pessoal, a gente pode usar GR, tá? Eu sempre vou usar GR e vocês sabem que GR é ginástica rítmica. E então, os movimentos característicos mesmo dessa modalidade surgiram ali perto de 1920, né? Quando alguns movimentos foram acrescentados e a música foi acrescentada. A gente vai ver que um pouquinho mais para frente ela recebeu o nome de ginástica rítmica. Até então ela não tinha um nome. Ela era uma prática sem um nome definido. Cada povo definia ela com algum nome, tá? A ginástica rítmica começou a ser praticada desde o final da Primeira Guerra Mundial, mas ela não possuía regras e nenhum nome. Então, como eu acabei de dizer, cada povo, cada local tinha seu nome e as suas regras para essa prática, né? Várias escolas de dança e de ginástica inovavam nos exercícios da ginástica artística. Então, a ginástica rítmica surgiu depois da ginástica artística. E o que a ginástica rítmica tinha que ser? Os movimentos da ginástica artística aliados com a música. Tá? Então, em 1946, e aí a gente tem uma data fixa, na Rússia surgiu o termo rítmico. Por quê? Porque usava a música e a dança aliada aos movimentos da ginástica. Então, foi a partir de 1946 que essa modalidade que reunia movimentos da ginástica artística, música, passou a ter o nome de ginástica rítmica, que a gente chama hoje de GR. Tá bom? Em 1946, então, digamos que a prática se institucionaliza. Em 1961, alguns países do leste europeu organizam o primeiro campeonato internacional de ginástica rítmica. No ano seguinte, a Federação Internacional de Ginástica reconheceu a GRD como um esporte. Mas, professora, não é GR? Por que aí está GRD? Porque lá, em 1961, chamava ginástica rítmica desportiva, que ela era para competição, por isso que tinha esse D, tá bom? Que é desportivo. A partir de 1963, começaram a ser realizados os primeiros campeonatos mundiais. Tá? Então aí é um pouquinho da história das competições de ginástica rítmica e da história dela. Lá na pesquisa tinha uma pergunta assim, quem criou a GR? Na verdade, a GR não foi um construto individual, ela foi um construto social, ela foi sendo construída socialmente por vários profissionais, né, que cada um foi dando um detalhe, uma vertente, uma opinião, e aí a modalidade foi sendo modelada, digamos assim. Então, algumas personalidades influenciaram na criação do esporte. Uma delas é o bailarino francês Jean-Georges Noverre, né? Outro, o grande precursor do teatro e da dança, o François Delsarte. E além da bailarina americana Isadora Duncan e o músico Emily Jacques Dalcroze. Então, olha, um bailarino, um professor de teatro, outra bailarina
e um músico. Então, esses quatro profissionais foram responsáveis cada um por uma parte da ginástica rítmica da criação, né? Responsável pelo ensino da mistura de música com dança, o professor Dalcroze, que a gente falou, ajudou a montar um setor exclusivo ao aprimoramento do ritmo, lá em Moscou, na Rússia, em 1920. Aí, lá por volta de 1946, quando ela realmente virou GR, a novidade tornava-se um esporte independente, mas restrito apenas às mulheres. Tá bom? Ainda hoje, a ginástica rítmica de competição em campeonato mundial, em Olimpíada, ela é exclusivamente feminina. Tá bom? O que não quer dizer que não exista a ginástica rítmica masculina. Ela existe, tá? Ela tá criando forma agora, mas não tem competições grandes ainda, tá bom? Aqui, pessoal, a gente vai falar bastante da ginástica rítmica feminina e no finalzinho a gente vai falar da masculina. Eu vou pedir para vocês prestarem bem atenção, porque são diferentes, tá? Regras diferentes, quantidade de pessoas diferentes, aparelhos diferentes, então prestem bem atenção. Quem quiser anotar, fica à vontade. Tá bom? A ginástica rítmica é um esporte em que as ginastas executam uma série, né, que a apresentação a gente chama de série, que combina elementos do corpo, dança, música e o uso de aparelhos. Na ginástica rítmica feminina, são 5 os aparelhos: arco, bola, corda, fita e massa. Uma característica da GR é que ela sempre está acompanhada de música, tá? E que os movimentos do corpo, a dança e os aparelhos devem estar embutidos no ritmo da música, tá bom? Por isso que chama ginástica rítmica. Aqui tem uma imagem do uso da fita, que é um dos aparelhos mais bonitos utilizados na ginástica rítmica, um dos que mais chama a atenção. E aí nós temos uma imagem demonstrando a aplicação da ginástica rítmica em conjunto. Bom, como eu acabei de dizer, aquela imagem demonstrava a ginástica rítmica em conjunto. Mas só pode praticar ginástica rítmica em conjunto? Não, tá? Tem 2 formas de competir: individual, como na primeira imagem, e em conjunto, como na segunda imagem, tá bom? Disputa individual. A ginasta apresenta 4 séries com 4 aparelhos diferentes. Mas, professora, não é 5? Sim, são 5 ao total. Mas, para competição, o órgão que delimita a competição, ele tem que escolher 4 aparelhos. Então, ele pode escolher qualquer um dentre os 5, ele tem que escolher 4. E aí, no individual, cada atleta faz uma série com cada aparelho. Então, há muitos anos, o aparelho que tem sido deixado de lado é a corda, né? Então, arco, bola, massa e fita são os 4 que geralmente ficam. Então, no individual, uma atleta vai apresentar 4 séries, uma série para cada aparelho, tá bom? No conjunto é diferente. No conjunto é apenas uma série com 5 atletas. Então, o conjunto da feminina é com 5 atletas. E dessas 5, 3 usam um aparelho e 2 usam outro aparelho. Então, no conjunto, são 2 aparelhos usados. Por exemplo, pode ser a fita e a bola. Então, 3 usam a fita e 2 usam a bola. Tá bom? Os movimentos que podem ser realizados durante uma apresentação de ginástica rítmica. A todo momento na ginástica, elas têm que trocar os movimentos. Elas não podem ficar repetindo o mesmo movimento sempre. Então, tem que ter muito movimento para elas fazerem durante a apresentação, que depois a gente vai ver os tempos, tá? Então, alguns movimentos que elas podem fazer são os saltos, os pivôs, os exercícios de equilíbrio, os exercícios de flexibilidade, os giros e os deslocamentos dentro do tablado, que a gente chama,
né? Aí tem uma imagem com alguns movimentos que podem ser feitos com todos os aparelhos, tá? Todos os aparelhos permitem a utilização de combinação de vários movimentos. As principais regras. Pessoal, aqui eu vou falar das principais mesmo, tá? Não vou me ater tanto à regra, porque vocês têm que entender como que a modalidade funciona. Se a gente fosse até as regras, a gente vai ficar aqui um bimestre só discutindo regra, né? Na competição coletiva, que é chamada de conjunto, 5 ginastas se apresentam juntas. Na competição individual, as atletas têm um tempo. E esse tempo é de 90 segundos, então 1 minuto e meio. Tá? Beleza? 1 minuto e meio e se passar desse tempo, perde ponto. A dança, os movimentos devem se sincronizar com a música. Dependendo da performance, as atletas perdem ou ganham pontos. Então, se o aparelho escapa da mão, perde ponto. Se sai fora do tablado, perde ponto. Se deixa o aparelho cair no chão, perde ponto. Se o tempo é ultrapassado, perde ponto. Tá bom? Então, a falta acontece quando ela não utiliza os instrumentos necessários, passa do tempo da apresentação, ou seja, não consegue finalizar ela a tempo. E os movimentos devem ser perfeitos. Os movimentos da ginástica, pessoal, eles têm que ser feitos da maneira correta e perfeitos, assim. Se você fizer um movimento equivocado, é tirado ponto por causa disso. Tem árbitros que ficam olhando só isso. O código de pontuação, né? Ele foi construído e é sempre melhorado pela FIG, que é a Federação Internacional de Ginástica, né? E todos os árbitros e os envolvidos, eles devem seguir esse código, tá bom? É ele que fala quais são os movimentos permitidos, quais são os proibidos, quais são os equipamentos que vão ser utilizados naquela competição, qual é o tempo de apresentação, quantos pontos perde por derrubar um aparelho, por exemplo, quantos pontos perde por um movimento equivocado e assim por diante, tá? Isso foi uma pincelada da GR feminina, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho da GR masculina, tá? Que existe. Não tem competições, mas existe, tá? Em alguns países já existe a ginástica rítmica masculina, que é uma variação da feminina que surgiu lá no Japão. E até hoje ela tem mais força nos países orientais, né? Então aí nós temos uma imagem. É bem difícil achar imagem na internet de competição, tá, pessoal? Mas eu consegui achar algumas imagens para vocês. Então aí, ó, é uma apresentação em conjunto da ginástica rítmica masculina. Já dá para perceber algumas diferenças, né? Que a gente vai tratar daqui a pouquinho. Diferenças entre a GR feminina e a masculina. Assim como a feminina, também a masculina usa música. E também tem individual e conjunto. O que é diferente? O conjunto do feminino tem quantas atletas? Que a gente acabou de ver. 5. O conjunto da masculina tem 6. Como vocês podem contar aí na imagem, tem 6 atletas, né? Então é uma diferença entre a GR feminina e a masculina. A feminina tem 5 atletas no conjunto e a masculina tem 6 atletas no conjunto, tá? E os aparelhos são iguais? Não também, tá? E uma diferença muito grande entre a GR feminina e a masculina é que a GR feminina, ela é obrigatório o uso de aparelho. Então, a ginasta tem que usar um daqueles aparelhos lá. Já no masculino, tem uma série que eles fazem sem aparelhos, que é chamada de mão livre. Esse aqui, ó, essa imagem é um exemplo de apresentação de mão livre. Vocês podem ver que nenhum dos atletas está usando nenhum tipo de aparelho, tá? Então, aqui também tem uma outra apresentação de GR masculina sem a utilização de aparelho, chamada de mão livre. Os equipamentos da GR masculino. Então, vamos lá. A corda é igualzinha à feminina. Os arcos. No feminino, o arco é único. É um arco só parecendo um bambolê bem grande. No masculino, são arcos menores e é usado em par. São 2 para cada atleta. Já já a gente vai ver a imagem. As massas, elas também são diferentes e mais pesadas do que as femininas. E tem o bastão, que não existe na ginástica rítmica feminina,
tá? Então, os equipamentos da ginástica masculina são 4: corda, arco, massa e bastão. Então, não tem nem a bola e nem a fita, tá bom? Então, aqui, ó, a corda, o arco, que é em dupla, ó, vocês podem ver que ele é bem menorzinho, as massas, que são maiores, e o bastão, tá certo? Bom, aqui foram algumas fontes que eu trouxe para vocês, caso queiram pesquisar. E agora eu volto aqui para o chat para ver se vocês têm alguma dúvida. A aula que eu tinha previsto, pessoal, era essa. É bem curtinha, é bastante informação, eu sei, mas vocês vão ter esse material disponibilizado para assistir com mais calma depois, para abrir aí e fazer as anotações, quem quiser, tá? O que não pode é fazer a prova de qualquer jeito e errar pergunta fácil que eu acabei de explicar. Isso não dá, né? Então agora eu quero saber de vocês se alguém tem alguma dúvida para mandar no chat, e quem não tem dúvida só manda um ok,